Vani está abrindo aqui já o PowerPoint, ok? Opa. Vocês estão visualizando aí? A tela, gestão da produção e operações? Sim. Deixa eu dar um Ctrl mais, ver se piora ou melhor aqui. Ficou melhor ou pior? Acho que ficou melhor para mim, para vocês está igual, né? Tá bom. Estão visualizando bem o slide? Unidade 2? Sim, dá para ver. Então tá bom, legal. Então, pessoal, olha, hoje a gente inicia a nossa unidade 2 de aprendizagem e a gente vai falar sobre planejamento industrial, controle e capacidade produtiva. Então, a gente vai falar da capacidade produtiva, vai falar um pouquinho de layout, vai falar de ponto de equilíbrio, que nós aprendemos, inclusive, lá na matemática, lembram disso? Na matemática do primeiro módulo, e muitas vezes o professor não explica por que você vai usar, e aqui a gente vai exatamente usar o ponto de equilíbrio para tomar uma decisão de localizacional, ou seja, onde é que eu vou colocar minha fábrica industrial ou meu escritório, que seja de prestação de serviço também, vale esse conceito também. Tudo bem? Então, esse é o objetivo dessa unidade 2, tá? Bom, o que ela tem de conteúdo? Olha lá, fatores que influenciam as decisões do local, ponto de equilíbrio localizacional. O que é isto? Para mim localizar na cidade A, B e C, eu vou tomar essa decisão em cima de um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, não sei se vocês lembram desse conceito da matemática, que a gente vai usar aqui na prática, mas fique tranquilo, se não lembra, a gente vai relembrar aqui e vou fazer com toda a propriedade, para ninguém ter dúvida também, tá? Ela depende de um custo fixo e do custo variável, e como o próprio nome já está dizendo, o custo fixo, ele é fixo, não depende da quantidade produzida, da quantidade comprada, da quantidade entregue, ponto final. É custo fixo. Já o custo variável, vai, como o próprio nome já está dizendo, ele vai variar em função das quantidades compradas, das quantidades produzidas ou das quantidades entregues. Ok? Então, sempre assim, para cálculo desses custos, nós sempre consideramos o custo fixo anual e o custo variável por unidade, que pode ser a unidade de peça, unidade de tonelada, unidade por quilo, depende do ramo de produção da sua empresa. Olha a Natália pedindo para admitir, vou admitir lá no lobby, mas está escancarado o lobby, permitir que todo mundo... Cadê a Natália? Conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui. Não conseguiu, olha, mas está. Opções de reunião. Sempre permitir que os chamadores ignorem o lobby. Está aqui, ó. Salvar. Eu não preciso autorizar. E a Natália está tentando entrar, tá vendo? Alguma coisa está estranha, né? Bom, mas estamos gravando aqui. Depois detalhes principais dos edifícios industriais, onde a gente vai falar dos mezaninos, do piso, do solo, do telhado, que é a cobertura dos edifícios também. Então, tudo dos porões, que é muito utilizado também, e assim por diante. Departamento de serviço também, tipos de layout, são os 4 principais, o qual que a gente pode usar, dependendo do produto, qual que a gente utiliza mais, utiliza menos. Controle e capacidade produtiva também, que inclusive esse controle e capacidade produtiva a gente colheu o material lá do Saga também, e se não der tempo de chegar nele hoje, não se preocupe, por quê? Vocês perceberam que por aquele cronograma que eu mandei para vocês, todas as nossas unidades de aprendizagem nós teremos 2 semanas de aula. Então esta unidade ela é composta por esta semana, mas a semana que vem a gente fecha ela também. Tudo bem? Vocês receberam como chamam, um cronograma aí que, inclusive, segunda e terça-feira não haverá aula, é isto? Pelo menos na Lapa. Eu acho que na Paulista é o mesmo calendário também, né? Tudo bem? É isso mesmo? Joyce Kelvin? Isso, professor. Vai ter aula. É isso mesmo. É porque 7 de setembro acho que é terça-feira, né? Aí eles É emendaram. terça-feira. E eles fizeram ponte na segunda também, né? Tudo bem? Ok. Bom, e no finalzinho eu sempre coloco em todas as unidades um material de 5, 10 minutinhos, não mais do que isso,
para você dar uma olhadinha antes do início da aula também, o que é PCP, que é o Plano de Controle de Produção. Tudo bem? Bom, seguindo aí a gente começa falando sobre, né, a localização industrial. Então, é muito assim, o que você está trabalhando na sua empresa? É uma indústria? É uma prestadora de serviço? O que é? Será que, se é uma indústria, você precisa escoar? Olha lá, Natália, vou admitir. Será que ela... Opa, Natália. Natália, conseguiu? Natália, abre o seu microfone. Só para saber da dificuldade, que acho que tem gente com mais dificuldade também. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você estava com dificuldade de entrar, Natália? Estava sim. Tentei umas 4 vezes entrar pelo esse link. Então, o pior é que eu estou assim, ó, sempre permitir que os chamadores ignorem o lobby. Você concorda? Se isso está ativado e eu salvei, não era para você pedir autorização. E você apareceu aqui, eu autorizei. Mas não era para autorizar, você concorda? Acho que deveria ser automático já, né? Se tá nessa Sim. função. E eu sempre deixo automático, é isso mesmo. Bom, Então, mas realmente. paciência. Não, Eles vão não. entrando aqui, eu vou autorizando, se mais alguém tiver aí entrando também. Tá bom? Bom, ô, Natália, só para te posicionar, a gente já começou, mas está gravando tudo, tá? Então, eu comecei, a gente está falando hoje sobre localização industrial, tá? E aí eu estou dizendo que vai depender muito se a nossa é uma fábrica, é uma distribuidora, é uma prestadora de serviço, e vai depender das características, se eu preciso ter um escoamento mais para a região sul, mais para a região norte e nordeste. Tanto é que a gente sabe que algumas empresas estão localizadas aqui para a nossa região, né, o noroeste do estado de São Paulo, ou da Grande São Paulo, onde você tem acesso para todo o sul, né? BR-116. Algumas empresas que têm interesse em atender Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais outra região, geralmente elas estão localizadas numa outra região da Grande São Paulo, como, por exemplo, a cidade de Guarulhos. Então, tudo isso leva em consideração também na hora da localização das nossas indústrias. Tudo bem? Bom, e aí é o que ele diz aqui embaixo: empresas prestadoras de bens, que é produção de produtos. Olha lá, restrições sobre controles ambientais, será que isso é importante? Empresas prestadoras de serviço, depende da localização dos clientes. Onde é? Será que eu estou mais próximo do cliente nesta região A, na região B, em qual cidade? Então, isso são considerações que nós sempre devemos levar. Tudo bem? Olha lá, quando a localização da indústria deve-se levar vários fatores em consideração, como fundar uma nova empresa ou abrir uma nova filial. Decidir quanto ao local de instalação de uma empresa é tarefa difícil, visto que essas decisões obrigam a empresa a seguir critérios de longo prazo no que se refere a mercado, mão de obra e custo envolvido. As incertezas rondam fortemente a esta área. Bom, a gente sabe que algumas empresas, vocês lembram que a Ford estava aqui no ABC, e aí ela tinha, inclusive, alguns problemas com o sindicato aqui também da categoria na região. Ela acabou indo para o Nordeste, não só com problemas do sindicato, como o governo também do Nordeste deu um incentivo fiscal por 10, 15 anos, coisa assim. Então foi interessante. A gente sabe que nos últimos anos, devido a essa pandemia também, a indústria acabou não ficando nem no Nordeste e foi embora do Brasil também. Então, por conta da globalização também nos últimos anos, a gente sabe que isso a gente deve levar em consideração também, porque a empresa hoje ela não tem mais fronteira, ela pode ir em qualquer local do planeta. Hoje ela está, que eu sempre digo, com a globalização, quantas das multinacionais que nós trabalhamos, elas estão projetando no continente onde é mais interessante para ela. Ela está produzindo no outro continente onde tiver o menor custo de produção. Ela está adquirindo a matéria-prima, né, do fornecedor no continente que for mais interessante em termos de custo de entrada de matéria-prima. E muitas vezes o cliente final dela está lá, a maioria deles, num quarto continente, onde tem uma demanda maior pelo produto dessa empresa, concorda? Então não existe mais fronteira agora nos últimos 20, 25 anos, por conta da globalização também, que foi próximo da virada do milênio aí também, de 1990 a 2000, e eu diria que no Brasil com mais intensidade depois do ano de 2000. Então faz aproximadamente 20 anos aí que nós estamos trabalhando aí, ok? Bom, os controles ambientais e de zoneamento restringem a escolha do local
para empresas produtoras de bens. Então, nós sabemos que alguns municípios têm uma lei de zoneamento do município, né? E alguns controles ambientais que às vezes é do município, tem do estado também, e às vezes tem até do Brasil como um todo também, né? Que a gente tem que cumprir. Então, você precisa verificar o que é mais interessante, o que atende à necessidade da sua empresa também. Então, tudo isso é bastante interessante a gente pontuar também e considerar, ok? Bom, e aí a gente tem que estabelecer alguns padrões, algumas formas aqui, para a gente chegar no melhor local dessa localização. Então, a primeira coisa que ele vai dizer assim, definir o objetivo da localização e as variáveis a ele ligadas, que é entre bens ou serviço, ou será que a sua empresa produz tanto um bem, que é um bem físico, né? Ou um serviço que não é alguma coisa física, mas que é importante estar próximo do cliente, estar se comunicando com o cliente, às vezes muito mais do que você produzir um bem físico. Então, isso é importante, definir o seu objetivo. Depois de definir esse objetivo, né, descrever os objetivos na forma de um modelo, tais como uma programação linear ou ponto de equilíbrio. Vocês não tiveram uma disciplina ainda chamada pesquisa operacional, né? Eu trabalho essa disciplina também na quinta-feira com o pessoal de administração da Lapa, juntamente com o pessoal de logística. E o pessoal de logística, nós já trabalhamos, inclusive foi eu que trabalhei essa disciplina com eles, que é de pesquisa operacional. E dentro da pesquisa operacional tem uma ferramenta chamada programação linear, e que a gente utiliza uma ferramenta dentro do Excel chamada Solver, para tomar as melhores decisões também, ok? Então, é uma ferramenta muito útil, muito prática, muito utilizada no mercado atual, e, inclusive, além dela, também tem o ponto de equilíbrio que nós vamos trabalhar aqui. Por que a gente não vai intensificar tanto a programação linear aqui nessa disciplina? Porque vocês, profissionais de administração, vocês terão lá no futuro, acho que no 7º ou 8º semestre ainda, possivelmente uma disciplina de pesquisa operacional ou métodos e alguma coisa, que às vezes inclui também, dentro dessa outra segunda disciplina, programação linear também. Ok? Possivelmente quem vai trabalhar é a professora Simone, que eu acredito que ela já tenha dado matemática para vocês. Ela é muito competente, muito boa, Simone Picarelli. Ok? Bom, seguindo o caminho aqui depois dos objetivos, você fazer uma forma desse modelo com os objetivos, você deverá desenvolver os dados necessários e aplicar a este modelo, ok? E aí, em seguida, você tomar a melhor decisão dentro de várias alternativas. Então, pega o ponto de equilíbrio que nós já vamos trabalhar hoje, você poderá ter até 3 cidades. Uma vez que você tem todos esses custos, os objetivos e os custos, você vai calcular com esta demanda qual é o menor custo. E aí você vai tomar a melhor decisão, se é a cidade A, B ou C e assim por diante. E aí o final aqui é escolher o local que melhor satisfaça os seus critérios. Quais são os critérios que você estabeleceu aqui em cima, nos objetivos, está vendo no modelo, com esses dados aqui, ok? Aquilo que atende melhor a sua empresa. Então é apenas uma metodologia de como a gente fazer a melhor localização para descobrir onde é as nossas empresas, ok? Aqui tem um outro organograma, ou se vocês preferirem, infograma, né? Hoje é muito utilizado o termo infograma ou organograma, fica a critério de vocês. Vocês lembram de nós trabalhamos já entrada e saída? Só que aqui agora pensando em termos de localização de uma indústria, tá? Vamos pegar do final para aqui, ó. O finalzinho aqui tem local azul, comunidade o verde e o regional o amarelo. Tá claro para todo mundo? Então, vamos pegar aqui, começando pelo local, tá? Vocês estão vendo o meu cursor ou não? Fala para mim, alguém. Movimenta ele um pouquinho, professor. Eu estou movimentando dentro do azul. Não, então não. Meu Deus. Deixa eu ver se agora. Agora sim ou não? Não, eu ainda não estou Seta vendo. aqui cursor, mas não está funcionando. Bom, paciência, eu vou comentando então. Sim. Dentro do azul aqui, eu vou falar mais em cores, porque já que o cursor não está funcionando, eu fico brincando com o cursor, mas vocês não estão vendo, aí não adianta. Mas vamos lá, me ajuda aqui. Dentro do azul, onde eu estou com o cursor aqui, que é o... Opa, olha lá. Giovana também, vamos admitir a Giovana. Ok? Pronto. Giovana, seja bem-vinda. Ok?
Bom, olha lá. Dentro do azul tem disposição de resíduos, zoneamento, custo da construção e futura expansão. Eu também preciso levar em consideração, se eu estou montando uma localização industrial, e eu sei que daqui 5, 10 anos eu preciso aumentar meu parque industrial. Então, tudo isso eu preciso considerar também, concorda? Olha lá. Agora, vamos para a região que está verde, que é a comunidade. O que eu preciso considerar? O clima, a habitação, a concorrência, as escolas, não só escola para funcionário, mas o Brasil não tem tanto essa cultura. Mas se você pegar alguns livros, inclusive que são de fora, quando eles vão fazer a localização industrial, muitas vezes essa empresa tem interesse em colocar próximo de uma universidade, que é um centro de excelência, um centro de pesquisa, que ela vai usar como apoio para este local de indústria, ok? Então, se você pegar lá nos Estados Unidos, o Vale do Silício, né, você pode ter certeza que todas as indústrias foram ali, e próximo delas tem o que? As melhores universidades, os melhores centros de tecnologia que vão auxiliar essa localização industrial também, tá? E aí a parte social, os impostos também que eu preciso levar em consideração, e mesmo a cultura também, são coisas importantes, tá? E agora o regional, o que eu preciso considerar também, que é a parte amarela, que é a parte maior externa, tá vendo que tem tanto na parte de entrada, quanto próximo da saída também. Eu preciso considerar os recursos humanos, tá? Os sindicatos também, será a mão de obra especializada, do tipo que eu preciso, será que é importante, interessante, é necessário ter uma qualificação boa? Tudo isso eu preciso considerar. A matéria-prima, olha, os suprimentos que eu vou usar aqui na entrada, né? Que seja um bem físico, ou que seja uma prestação de serviço. Será que eu tenho aqui uma mão de obra qualificada que vai atender a minha necessidade? Que a matéria-prima é a mão de obra qualificada, o ser humano aqui, né? Na entrada, será que eu tenho capital também aqui, que é o que eu preciso aqui para, né, para gerar o meu negócio também? E aí, do outro lado, aqui na saída, olha lá, o que eu tenho? Será que eu tenho um mercado aqui também que eu preciso considerar? Onde estão os consumidores aqui? Será que eu estou atendendo só na Grande São Paulo? Eu quero atender o Brasil inteiro? Eu tenho uma multinacional que eu quero atender o mundo inteiro, e aí, se eu estou na Grande São Paulo, eu estou mais próximo da cidade de Santos, onde tem o maior porto da América, né, da Latina, e aí eu posso escoar minha mercadoria via aquaviário pelo porto de Santos, mas tem um custo mais elevado. Será que é interessante eu ficar naquela região de Curitiba, Paraná, porque tem o porto de Paranaguá, que é um porto menor, porém tem uma estrutura mais enxuta e um custo menor do que a cidade de Santos. Porém, o forte deles, vocês sabem que é a soja, né? E dependendo no período da soja, que é a grande produção da soja, nós temos lá também um gargalo, um famoso gargalo, que é um limitador de escoamento desta mercadoria, e aí também acaba interferindo nas outras mercadorias a serem expedidas, ok? Então, tudo isso você precisa levar em consideração na hora de fazer o seu local da sua indústria. Impactos não econômicos, eu preciso levar em consideração também, que são aqueles ecológicos, os sociais e até mesmo os culturais que nós comentamos e que eu posso ter aqui na entrada também, que é a parte social e cultural, porque na comunidade aqui. E impactos econômicos também, que é o salário, as taxas e até mesmo a lucratividade da minha empresa, será que é interessante ou não. Então, é uma forma da gente levar em consideração quando eu quero fazer uma boa localização da minha indústria também. Ou, se for para prestação de serviço, também vale a pena a gente fazer essa reflexão, ok? Tem um outro autor aqui que nos propõe uma metodologia um pouco diferente através de níveis de decisão. E como eu expliquei lá para a parte de baixo para cima, lá do verde para outra cor, aqui eu vou começar de baixo para cima também, que fica mais fácil a gente entender. Então, eu tenho alguns níveis de decisão que ela é local, tá? Então, eu preciso ter o acesso à estrutura de transporte, acesso aos mercados locais, características do local, algumas coisas que elas são bem local. E aí também, em seguida, eu preciso ir para a cidade, a comunidade, que aí eu já preciso ter outras considerações, como custo de disponibilidade de recursos, né? Materiais humanos, olha lá, legislação, incentivos fiscais, olha lá. Então, algumas coisas que é da comunidade, que é da cidade, que eu preciso aí verificar
esses fatores também para tomar a melhor decisão. E se for também o nível de decisão regional, que é um país, ou mesmo a região do país, vamos dizer que seja a Grande São Paulo, eu tenho custo de transporte, olha lá, né? Então, tudo isso eu preciso considerar que um custo de transporte na cidade de São Paulo é diferente de um interior do estado, é diferente de um Curitiba, que é diferente do Rio de Janeiro também, ok? É parecido com o de Janeiro, mas também é diferente. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. E aí, evoluindo um pouquinho mais em nível de decisão global, se a minha empresa é uma empresa que não tem fronteiras, eu estou comprando do mundo inteiro, estou vendendo também para o mundo inteiro, né? Então, eu preciso verificar o potencial do mercado, os custos operacionais, né? Estabilidade política também que o Brasil tem ou não tem, né? Na atual situação, nós sabemos que nós passamos por uma crise muita, né? De mesmo dos setores públicos, né? Eu sempre digo que o governo passa, então não adianta a gente ficar criticando o governo, que o governo vai passar, né? Então, dentro do processo democrático, não adianta a gente ficar criticando esse governo, porque foi alguém, ou pelo menos mais de 50%, que numa segunda, né, na segunda eleição, votou e colocou ele lá. Então, nós temos que, como diz o Zagallo, temos que engolir ele aí até o final de 2022. Mas os governos passam, então é nós, a população, que temos que fazer alguma coisa, são os empresários, são vocês que são o futuro da nação aí, que vão tomar conta do Brasil, que vão tomar as melhores decisões também. Em vez da gente ficar reclamando, é arregaçar a manga e trabalhar para ver o que vai acontecer também, ok? Então, é uma maneira da gente pensar e refletir um pouquinho diferente em termos de localização também. Uma outra sugestão também, ok? E aqui, para a gente começar a pensar aqui no ponto de equilíbrio, ok? Mais ou menos esta figura aqui. Veja lá. Não sei se vocês aprenderam a como calcular o custo em matemática, tá? Não se preocupe também. Ah, eu não aprendi da treino. A minha professora me ficou, calma que nós vamos aprender aqui, vamos calcular. Hoje já tem exercício para a gente brincar aqui, entender e sair daqui de maneira que a gente entenda, tá? A fórmula do custo total, CT, custo total, que é igual ao custo fixo mais a quantidade multiplicada pelo custo variável. Vocês lembram que eu disse para vocês agora no começo da aula de hoje que qualquer custo total para efeito de ponto de equilíbrio é sempre o custo fixo mais o custo variável. O custo fixo, o próprio nome já está dizendo, ele não depende da quantidade que você vai comprar, da quantidade que você vai produzir, da quantidade que você vai vender, vai comercializar. Ela depende de um custo fixo, geralmente ele é um custo anual. Então, um exemplo bem prático para você entender que é custo fixo. Eu quero decidir um local para a minha indústria e eu estou alugando o local. Bom, muitas empresas tomam a decisão de alugar. Meu amigo, o aluguel deste local é um custo fixo. Se você não comprar nada, não produzir nada, não faturar nada, quando chega no dia do vencimento do seu contrato do aluguel, você vai ter que pagar ele, ponto final. Tá claro? Então, isso é um custo fixo. E aí você tem que somar com o custo variável. O custo variável, ele é sempre por unidade, por quilo, por tonelada, vai depender do que você vai estar trabalhando. Então, imagine que seja por unidade. Então, imagine que seja o combustível de um veículo que você está entregando a mercadoria para o seu cliente. Você concorda? Se você tem a quantidade, que é o que você entrega para o seu cliente, e você tem o custo variável do seu veículo, ele vai ter esse custo sempre em função de uma quantidade, que é o que você está entregando, multiplicado pelo custo variável. Ok? Então, por regra, é sempre assim. O custo fixo, nos nossos casos aqui para tomar decisão, ele é anual. E o custo variável sempre por unidade, e esta unidade deverá sempre multiplicar pela quantidade. E aí não esquecer da regrinha da matemática que nós aprendemos com a dona Margarida lá no primário, que primeiro multiplica, depois soma, não é isso? Não preciso nem colocar o parênteses aqui, mas acho que isso vai ficar claro e está claro para todos vocês. Você percebe que neste gráfico aqui, ó, você tem quantidade aqui embaixo, na horizontal, já que vocês não estão vendo o meu cursor, né? E na vertical você tem o custo total, tudo bem? Por que você tem essa linha verde aqui, custo fixo aqui? Porque você está percebendo que ele não depende da quantidade para ter este custo. Ele é fixo, sempre o mesmo. Porém, o que está em azul é o custo variável. Você percebe que conforme vai aumentando a quantidade, vai aumentando os custos. Tudo bem? Então, a somatória do verde mais a somatória do azul
Eu tenho o custo preto, que é o meu CT, que é o meu custo total. E o que é o meu custo total? O custo fixo, mais o custo variável multiplicado pela minha quantidade. Tá clara essa fórmula aqui que a gente vai precisar o tempo todo. Ok? Posso seguir? Então, vamos lá. Se tiver muito acelerado, dá o grito aí. Olha lá, já tem um exercício aplicativo. Mas, Giovana, você queria falar? Pode falar. Se tiver muito acelerado, a gente para aí também. Não, professor, eu acho que a gente já até deu uma... Eu acho que a gente viu isso em outras matérias. Ah, legal. Então tá bom, pronto. Então agora já tenho aqui, olha lá. Nós temos 3 cidades, olha lá, cidade A, B e C. Custo fixo, conforme nós acabamos de falar, ele é por ano. Então, cidade A, 150 mil, cidade B, 200 mil, cidade C, 400 mil. Cada cidade tem um custo fixo, a gente sabe, né? Então, não falou o nome da cidade, mas A, B e C aqui, só um exemplo aqui, tá? E o variável, conforme nós falamos, ele vai variar em função da peça, da unidade. No caso aqui, por peça, tudo bem? Então, em cada peça, 75 na cidade A, 50 na cidade B e 25 na cidade C. Tudo bem? E aí, ó, com esses dados, que está aqui em cima, que acabamos de comentar, é possível definir o local mais indicado para um determinado volume de vendas. Supondo a venda estimada em 6 mil peças, se a quantidade que vai variar em função do custo variável, né? Então, primeiro, 6 mil vezes 75 mais 150, cidade A, 600 mil. Tudo bem? Cidade B, 6 mil volumes de peças, multiplicado por 50 cada custo variável, mais o custo fixo de 200 mil, tem um total de 500 mil. Tudo bem? A cidade C, quantidade 6 mil também, custo variável de 25, mais os 400 mil, que dá um total de 550. Tudo bem? Então, você batendo o olho na última coluna aqui, CTA, 600, CTAB, 500, CTC, 550, onde você tem o menor custo total dos 3? É lógico, a cidade B, tá certo? Então, qual é a decisão de vocês como gestores de processo produtivo? Alguém se habilitaria a dizer alguma coisa aí? Qual a sua decisão? Sem medo de ser feliz? Aqui nós podemos errar, não podemos errar na avaliação e lá fora também, nas nossas empresas, né? Se habilita aí, Kelvin, Joyce, Natália, Giovana. Professor, desculpa, é que tá meio barulho aqui, eu não entendi muita pergunta que você tá ouvindo, né? Tem É o cachorro cachorro que está latindo, né, gente? Sem problema. A gente está em casa, tudo isso é possível, Joyce. Mas vamos lá. Eu disse assim, ó, uma vez que nós já calculamos esses custos na cidade A, B e C, e agora eu já tenho os custos das 3 cidades. Qual é a decisão do gestor de processo produtivo? Essa é a pergunta. Como que é? A venda tem que ser de 6 mil peças? Isso, a estimativa é de 6 mil peças. Então seria 600, não é? Ah? Por que 600, Joyce? Porque eu acho que fica ali mais pertinho, né? Então, Joyce, você não esquece que CT é custo, não é lucro, é custo. Ah, tá, professor. Acho que é o contrário, então, né? Eu me confundi agora. Então seria B. Isso, agora vamos lá. Então, não é assim a B, a gente dá uma bica na B. Então, vamos lá. Como que o gestor de processo produtivo precisa e deve responder? Aliás, não só o gestor de processo produtivo, quando você toma uma decisão em cima do ponto de equilíbrio, você deverá responder, e eu não sou detalhista, apenas que eu já vi, inclusive, essa pergunta está em concursos, e assim, tem várias perguntas, várias respostas muito parecidas. Então, a resposta correta para esta pergunta é: se eu tiver uma demanda de 6 mil unidades, eu devo fazer o meu ponto de localização na cidade B, pois representa o menor custo, que é de 500 mil. Por que essa resposta? Porque se for uma outra unidade, o que a Joyce acabou de me perguntar, é para 6 mil peças? Sim,
O custo que nós fizemos, ele está estimado para 6.000 peças. Porque você vai perceber no gráfico que tem aqui em seguida, que se for uma outra quantidade que não é 6.000 peças, você muda de situação e muda de cidade, entendeu? Então, em cima do ponto de equilíbrio, você deverá sempre responder com esta demanda, que neste caso nós calculamos para 6.000 peças, eu devo tomar a decisão de localizar a minha cidade no local B, pois representa o menor custo, que é de 500 mil. Tudo bem? Nós vamos ver no gráfico já aqui em seguida para ficar bem claro. Ok? Tá claro, Joyce e Giovana? Sim, Pra mim, sim. entendi essa parte. Tá. Vamos lá. Olha, agora, mais legal aqui para a gente poder entender também, que geralmente quando você toma essa decisão, você vai no lucro também, concorda? Então tem uma fórmula que só para a gente poder entender, olha lá. Assim, para um volume de 6.000 peças ano, o local mais indicado para instalação, já sabemos que é a fábrica B, pois representa o menor custo, que é de 500 mil, tá claro? Lá no slide anterior. Agora ele dá mais uma informação para nós aqui, ó. Supondo um preço de vendas de R$ 130 a cada unidade ou cada peça, qual é o lucro esperado para cada local? E aí tem uma fórmula aqui só para a gente entender. Pessoal, eu disse para vocês no primeiro dia de aula, e vou repetir hoje, toda e qualquer fórmula, eu vou deixar disponível para vocês em todo o material, e mesmo no dia da avaliação também, se precisar, ela está disponível para vocês consultar. E eu tenho fórmula aqui que eu não decorei. Por que nós somos obrigados a obrigar o aluno a decorar a fórmula, tá? Então, as fórmulas elas foram feitas para nos auxiliar e não para decorar. Então, é bom a gente estar familiarizado só com elas, para a gente não se assustar, ou ir não calcular errado também, tá? Eu, por exemplo, eu já vi essa fórmula aqui na avaliação, e eu vi o aluno, em vez de colocar o sinal de menos, colocou o sinal de mais. É lógico que aí deu totalmente errado, tá? Então, é só para você estar familiarizado e saber. Então, o que é o LE? O LE é o lucro esperado. Então, o que é o lucro esperado? É o meu GT, que é o ganho total, está aqui embaixo, tá vendo? Em azul. Menos o CT. O que é o CT mesmo? O custo total. Lembra que nós calculamos o custo total da cidade A, B e C no slide anterior? Então, vamos lá. Para este caso, ficaria, então, lá, o GT, que é o ganho total, é igual. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular, qual o meu ganho total? Se eu vou vender uma peça por R$ 130 cada unidade, eu pego 130 e multiplico por 6.000, eu vou ter um ganho total de 780 mil. Tá claro isso matematicamente? Agora sim, agora eu vou lá usar essa fórmula aqui, ó. Lucro esperado para a cidade A, para a cidade B e para a cidade C, as três cidades. Todas elas eu tenho o mesmo ganho, que é de 780, concordam? Olha lá, repetir. 780 na cidade A, desculpa, 780 na cidade B e 780 na cidade C. Menos o custo total. Vocês lembram do custo total que eu calculei no slide anterior? Para a cidade A era 600 mil, para a cidade B 500 mil e para a cidade C 550. A hora que você faz este cálculo aqui, você tem o resultado, ó. O lucro esperado para a cidade A, 180. O lucro esperado para a cidade B, 280. E o lucro esperado para a cidade C, 230. Então, a gente percebe por este cálculo, nós temos uma maior lucratividade, que é o lucro esperado, para a cidade B. Então, você concorda que está correto o nosso cálculo na matemática, e a gente vai conseguir visualizar no gráfico também esta cidade B, que é onde é mais interessante para nós. Está claro até aqui o cálculo? Alguma dúvida? Precisa retomar? Retomamos lá. Não é objetivo jogar no colo de vocês, já falei isso. É a gente entender, porque, aliás, já tem atividade para vocês calcularem, e depois, com certeza, já tem atividade da avaliação também. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, seguimos. Se precisar, dar o grito. Tá bom, se precisar, dar o grito aí, tá? Vamos lá. Ah, o gráfico, olha que legal aqui, ó. Bom, antes da gente colocar as três cidades, eu deixei aqui primeiro a cidade A e B. Só para a gente parar e pensar no ponto de equilíbrio. Tudo bem? O que você, desculpa, interpretaria neste gráfico aqui de ponto de equilíbrio? Lembra da aula de matemática? Foi a professora Simone que trabalhou com vocês, aí na Paulista, a matemática do primeiro módulo ou não?
Eu acho que ela deu alguma coisa com estatística, professor. Ah, Foi na estatística. época das aulas presenciais ainda, já Tá, tá. a memória falha. Não, mas ela é de estatística também. E ela é uma mãezona, não é? Muito competente, muito boa, nossa. Ela bem dava pra gente ir na mesa dela lá e ela E os alunos gostam muito dela. E ela, inclusive, é doutora, vocês sabem, em matemática, né? não sabia. Ela não falou, mas ela é doutora em matemática, inclusive. Eu gosto muito dela também. Ela dava aula no meu curso de logística e finanças e o aluno adorava ela. Ela dava aula para mim no curso, na disciplina de matemática do primeiro módulo, e depois ela dava estatística também, e também no terceiro módulo para o pessoal de gestão financeira, ela dava matemática financeira também. E ela domina muito bem HP12C, e ela é muito dedicada, assim. Nossa, os alunos gostavam muito dela, eu gosto muito dela, como pessoa e como professora. Eu Mas vamos queria lá. um dia dominar a matemática também, mas olha, colocou número no meio já me confundo todinho. Então, isso que é o problema, porque muita gente não gosta da matemática, mas você sabe que nós administradores e nós da área de logística e finanças também não tem como fugir do cálculo da matemática, concorda? Então, Eu estou me forçando a nossa, aprender, mas olha, já é tá alguma coisa, né, difícil, Joyce? Mas tá não é fácil, eu sei. difícil, professor. Não, eu sei, mas precisa também, né? Então, tá bom. Bom, qual é a interpretação que vocês fariam deste gráfico aqui, antes da gente colocar a terceira reta que vai embolando mais o meio de campo ainda? Kelvin está bastante quietinho, né? Kelvin, a Natália também, mas pode falar, hein? Sem medo de errar, que aqui a gente pode errar. Nós estamos aprendendo juntos. Ó, tem um quadro embaixo é quantidade, lá em cima, né, na horizontal é quantidade, e ele está a cada 1.000, tá certo? Então é 1.000, 2.000 e assim por diante, até 10. E aqui em cima, na vertical, desculpa, horizontal a quantidade, e na vertical tá os custos totais, tá? E o custo também está a cada 1.000, então 100, 1.000, 150, 1.000, 200 mil, assim por diante. O que que eu devo interpretar neste gráfico aqui, na cidade A e B? Tem uns pontos que se cruzam, né? No Legal. 600 Tá, e o no... que que é esse ponto que cruza, Joyce? Então, professor, o que é esse ponto? Deve ser a quantidade com custo? É uma quantidade com custo. O que que é ponto de equilíbrio, Joyce? É a gente achar o equilíbrio, não é, professor, entre... Exatamente, o próprio nome já está dizendo. É o equilíbrio entre duas situações. Então, Uhum. só de você visualizar essa reta A e a reta B, que por acaso é a cidade A e a cidade B, e onde elas se cruzam, que aparentemente está próximo de 2.000. Não dá para visualizar? Quantidade? Uhum. 300. Unidades. Hã? Oi, No Joyce. 300 ali, não foi? Não, então, 300 mil é custo. Quantidade é 2.000 unidades, percebe? Desce aqui nesse ponto a quantidade 2.000 e vai agora na horizontal é 300 mil de custo. Tudo bem? Então, o que que significa isso? Aqui é meu ponto de equilíbrio, é um ponto de decisão, e se eu tivesse só essas duas cidades, eu, como gestor da área de produção, tomaria a seguinte decisão: se eu tiver uma demanda de até 2.000 unidades, eu devo colocar no meu local A. Por que o local A? Você vai aqui no custo total, o azul não está abaixo do vermelho até os 2.000, então o custo é menor. Tudo bem se está abaixo? A partir deste ponto de equilíbrio, o custo está abaixo, não é o vermelho, está abaixo do azul. Dá para visualizar isto? Sim. Ok? Agora, você lembra que em 3 slides anteriores, nós calculamos para 6.000 unidades? Está aqui embaixo a quantidade, 6.000. Sobe ele.
O custo vermelho não está menor do que o azul? Não foi a decisão que nós tomamos que a cidade deve ser a B e não a A e não a C, porque a B era o menor custo e a maior lucratividade que nós calculamos no outro slide também? Tudo bem? Agora, uma outra observação ainda para a gente poder entender este gráfico aqui também. E é matemática pura, mas é tomar decisão. Por que que essa reta azul iniciou aqui no 150 e por que que a reta vermelha iniciou no custo total de 200? Alguém se habilita a dizer e entender por que que ela iniciou aí? Não foi pelo cálculo que foi feito? Seria a variável? Eu não lembro do slide anterior. Seria por conta das variáveis? Então, exatamente o contrário. Não é pelas variáveis e não é Foi pelo pelo custo custo? variáveis. O Kelvin lembrou do que, Kelvin? Acho que era custo variável que o senhor falou, não é não? Porque Não, tá o custo, falando... Não é o entra, né? custo fixo, Kelvin. Exatamente o contrário. Por quê? Lembra que eu disse que custo fixo, independente da quantidade, ele já tem. Então, se você vir aqui nesse gráfico, ó, quando você tem uma quantidade zero, que não está identificado, mas todo mundo entende que o zero é antes do 1. Quando você tem a quantidade zero, vai subindo aqui, ó. A cidade A não tem um custo fixo de 150? A cidade B, você lembra desses dados? Não tem um custo fixo de 200? Então, exatamente, a reta A começa no 150 e a reta B começa no 200, porque é o custo fixo das duas cidades, independente da quantidade produzida, da quantidade adquirida, da quantidade comercializada. Então, eu já sei que eu tenho na cidade A um custo de 150, na cidade B um custo de 200. Então, é exatamente em função do custo fixo e não do variável e não da quantidade que nós calculamos. Porque para calcular eu usei o custo variável em função da quantidade, mas o fixo é sempre fixo. Tudo bem? Tá claro? Vamos seguir aí, que ela vai ampliando um pouquinho o nosso conhecimento agora, tá? Tudo bem? Olha lá, não se assuste. Veja lá. O A e B não mudou de lugar. A única coisa que eu acrescentamos aqui, ó, o local C. Por que que iniciou com 400? Pelo mesmo motivo, ó. A cidade A começou com 150 de custo fixo, a cidade B começou com 200 de custo fixo e a cidade C começou com 400 de custo fixo. Desce aqui nesses pontinhos onde ela começou com zero quantidade. Percebeu? Por que que agora está separado esta região de azul, a região de vermelho e a região de verde? Exatamente para nós, gestores da área de produção, tomarmos a melhor decisão. Nós estamos tomando a decisão em cima de um ponto de equilíbrio, concorda? E o ponto de equilíbrio, eu disse para vocês desde o início, que é sempre o encontro de duas retas. Visualize aqui, ó. Quando você encontra o azul com o vermelho, onde nós falamos que aparentemente era 2000, na verdade é 2188. Você consegue visualizar aí? Está bem pequenininho, 2188. Então ele é próximo de 2000, 2188. Isto é um ponto de equilíbrio, ou seja, se eu tiver uma demanda de 0 até 2188, eu devo colocar o meu local na cidade A. Se for acima de 2188, até quanto? Até 8.000, dá para visualizar aí? Eu devo colocar na cidade B. E se for acima de 8.000 unidades, eu devo colocar na cidade C. Aí você vai me perguntar, mas Datrino, por que isto? Compara aqui, ó, de 0 até 188, você consegue visualizar aqui a região azul, ou melhor, a reta azul, ela está abaixo da vermelha e abaixo da verde? Todo mundo consegue visualizar isto? Sim. Sim. Agora seguimos aqui na quantidade, ó, de 2.188, que está em vermelho, até 8.000, que é exatamente a cidade B, que está em vermelho. Você consegue visualizar que a reta dele, nesse espaço, está abaixo do azul e também abaixo do verde? Também, professor. Também, tudo bem? Agora, seguindo aí ainda a quantidade agora.
acima de 8.000 unidades, ó, você percebe que essa região verde, acima de 8.000 unidades, que é a reta da cidade C, que está em verde, ela está abaixo do vermelho e abaixo do azul também, é um custo menor também. Agora, só uma observação aqui, é que o autor colocou só até 10.000, mas na verdade, com essas 3 cidades, qualquer volume superior a 8.000 quantidade, você concorda que nós devemos colocar o nosso local na cidade C? Tudo bem? Todo mundo consegue entender isto? Sim. Sim. Agora vamos lá. Você consegue visualizar, se eu acabei de dizer que um ponto de equilíbrio é o encontro entre duas cidades, qual é o ponto de equilíbrio entre a cidade A e a cidade C? Que é a cidade que está em azul e a cidade que está verde. Você consegue visualizar que ele deve estar próximo de 5.000 unidades? Todo mundo consegue visualizar? Isto é um ponto de equilíbrio? Sim. É um ponto de decisão? Não. Por quê? Porque o vermelho, que é a cidade B, tem um custo inferior nesta região de 5.000 unidades, que é o teu ponto de equilíbrio da cidade A e a cidade C. O custo da cidade B, que está em vermelho, é menor. Então, até um ponto de equilíbrio, que é onde se encontram duas cidades, duas retas, mas não é um ponto de decisão. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos voltar no nosso exercício original. Vocês lembram que nós calculamos para 6.000 peças a cidade A, a cidade B e a cidade C. Dá para visualizar nesse gráfico aqui que o menor custo das 3 cidades, que está a 6.000 unidades, é a cidade que está em vermelho, é a cidade B, e é exatamente onde nós demos a resposta, ou melhor, a resposta em 3 slides anteriores, quando nós calculamos o custo total da cidade A, da cidade B e a cidade C, com um volume de 6.000 unidades. Ok? Então, o que você precisa e deve interpretar nesse gráfico aqui, ó? Se você tiver um volume de 0 até 188, você deve colocar o seu local na cidade A. Se for entre 2.188 até 8.000 unidades de peças, eu devo me localizar na cidade B. Se for acima de 8.000 peças, eu devo localizar na cidade C. E se eu perguntar para vocês, se for exatamente 2.188 peças, em qual local eu devo colocar? Na cidade A ou na cidade B? Senhores administradores, tomem a melhor decisão. Alguém fala? Professor, Fala, Kelvin. Você pode repetir a pergunta, por favor? Se a minha demanda for exatamente 2.188, eu devo localizar a minha nova fábrica na cidade A ou na cidade B? Na cidade A. Porque tá E aí, cravado. O Kelvin queria falar também. Não, na cidade A, eu concordo com ela, porque ela não ultrapassa o limite, no caso. Porque se for pelo... As duas são pelo ponto de equilíbrio, no caso, onde que as duas se encontram. Acho que seria nas duas, então. Exatamente, essa é a resposta. Matematicamente, o que significa ponto de equilíbrio? Uma situação de igualdade. Se for, eu perguntei exatamente. Se for exatamente uma demanda de 2.188, é indiferente você fazer o seu centro, o seu ponto, seu local, a cidade A ou a cidade B. Agora, uma observação: se for uma unidade antes de 2.188, é lógico a cidade A. Se for uma unidade depois da 2.188, é a cidade B. A mesma pergunta eu posso fazer, isso eu já fiz também em algumas avaliações, ok? Se for exatamente com 8.000 unidades de peças, onde eu devo localizar? Na cidade B ou na cidade C? Fala, Giovana. Ele fica no equilíbrio também, não é isso? Também no equilíbrio. Também é indiferente, concorda?
Lembrando que uma unidade antes de 8.000, eu devo ficar na cidade B. Uma unidade após 8.000 na cidade C. Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês? E já vi também em concursos públicos ter pontos de equilíbrio localizacional, onde, sabe que concurso público tem muita pegadinha, não é isso? Aí, assim, tem várias alternativas e uma delas é assim, se for exatamente com 8.000. A outra alternativa é assim, se for acima de 8.000. A outra alternativa é assim, se for abaixo de 8.000. Você percebe? Então, aí você tem que entender e fazer a interpretação corretamente. Se a pergunta é, eu quero exatamente com 8.000, a sua decisão é indiferente a cidade B ou a cidade C. Se ele perguntar até 8.000, a cidade B. Acima de 8.000, a cidade C. Tá claro, senhores administradores? Tudo bem? Sim, professor. Sim. Deu para entender agora mais especificamente. Isso é matemática. Eu brinco até às vezes com a professora Simone, eu falei assim, os professores de matemática, eles são ótimos, mas às vezes eles não dizem para o aluno por que ele vai usar esse maldito ponto de equilíbrio, ok? E aí fica confuso você entender a matemática. Aqui, você está entendendo a matemática para você tomar decisão e a decisão mais assertiva na sua empresa, concorda? Então, é ponto de equilíbrio, é o que todo administrador, todo profissional dos tecnólogos também de todas as áreas, que seja de recursos humanos, que seja de finanças, de logística, de marketing, de comercial, eles vão aprender matemática do primeiro módulo para tomar decisão lá na frente em outras disciplinas. Então, a matemática do primeiro módulo, no ponto de equilíbrio, foi exatamente para isso, ok? E agora estamos aí tomando a melhor decisão. Bom, agora a gente entra aí nos mezaninos, já são tipos de modelo aí. Quantos de vocês trabalham nas empresas também, que são escritórios, são prestadores de serviço, são indústrias também, né? O que seja, e a gente às vezes tem um mezanino, tem um pé direito bom. O que é pé direito? É a altura do nosso armazém, da nossa fábrica, do nosso escritório, assim por diante, e dá para a gente montar um mezanino. E tem sempre a observação que geralmente o mezanino é um lugar que não é muito ventilado, é próximo do teto, é quente, tem que ter ar-condicionado, tem que ter ventilador, então tudo isso é importante. Às vezes não tem uma ventilação natural, que é uma janela, que não vai pegar o sol da manhã ou o sol da tarde, então tudo isso o gestor de processo de produção ele tem que levar em consideração. E tem até uns exemplos aqui, tá vendo, bastante legal, para você poder entender o que é mezanino, o que é pé direito aqui, tá vendo? Então tudo, ventilação, iluminação, tudo isso. Será que eu preciso deixar fechado e com vidro para ter uma vista na minha fábrica, no meu armazém como um todo? Isso é muito comum, né? A supervisão, a gerência ter esse acesso aqui e ser um local fechado, com ar-condicionado ou com ventilador e pronto. Às vezes precisa de uma escada também, né? Quando muito exagero, algumas empresas colocam um elevador para subir mercadoria ou pessoas também, sem problema nenhum, aí depende da característica da sua empresa também. Mas tem algumas observações que a gente precisa levar em consideração, que nós estamos falando em processo localizacional, vamos falar em layout aqui também para a gente poder entender. Ok? Bom, e aí a gente tem outra questão aqui também, os porões, muito utilizado, que a gente fala que o metro quadrado que as empresas pagam no Brasil, em qualquer local do mundo, ele é muito caro. Então nós queremos e precisamos aproveitar o máximo possível, concorda? Mas precisa levar em consideração, por exemplo, eu quero usar o porão, será que eu tenho iluminação natural? Ou eu preciso criar uma iluminação artificial? Será que nos dias de chuva, lugar, né, eu preciso ficar preocupado que a qualquer momento, o primeiro lugar a ter enchente ali no porão também, e eu tenho mercadoria que pode, se ter umidade, pode danificar a mercadoria. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Tem pessoas que trabalham ali também, se tem uma enchente, uma inundação, né? O Brasil não tem tantas coisas, mas a gente sabe que nos Estados Unidos acabou de passar um furacão lá também, que muitas empresas tiveram um problema de questão de 5 minutos, a empresa desapareceu, foi para o ar. Imagino que o porão foi o primeiro a ser afetado numa enchente, alguma coisa assim também. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer a melhor localização da sua empresa também. Ok? Será que um local alto é interessante? Mas o local alto é um valor mais caro do terreno? É um valor maior de aluguel? Tudo isso eu preciso levar em consideração também. Ok? Os famosos mezaninos. Olha lá, outra coisa aqui que nós estamos colocando aqui também para levar em consideração são as janelas. Será que quando eu estou montando o meu galpão industrial ou meu escritório, eu preciso de janela de ventilação natural? Ou será que
dependendo do sol, vai ter problema com a mercadoria, com o produto, com as pessoas, precisa colocar uma cortina, que tipo de cortina, qual é o custo, né? Então, tudo isso eu preciso levar em consideração na hora de, né? São os detalhes aí para montagem de um edifício industrial aí também, ok? Piso também é outra coisa bastante interessante e importante, né? Vamos pensar numa indústria, numa logística também. Eu tenho empilhadeiras, e a gente sempre diz que uma empilhadeira, para você ter uma boa movimentação também, você precisa ter um piso que seja, né, pelo menos plano, não ter buraco, não ter, né? Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. E algumas outras coisas que a gente considera aqui também. Olha lá, ele considerou aqui como, por exemplo, se o que eu estou criando é um hospital também, eu preciso de um piso que ele seja de fácil limpeza também, para ser descontaminado a todo momento, concorda? Se é uma indústria, eu preciso de um local distintor, eu preciso demarcar, existe um padrão para marcar o tamanho também, e esse espaço eu não posso usar para colocar mercadoria, para colocar carrinho hidráulico, para colocar pallet parado também, a gente sabe disso. Então, são coisas importantes que o gestor de processo da produção precisa conhecer para fazer o melhor trabalho possível dentro da sua empresa ali também. Ok? Olha, outra coisa que a gente precisa levar em consideração, o telhado, e a gente sabe que nos últimos anos, aquela empresa que ela é mais responsável ecologicamente, né, globalmente ali, e hoje globalmente se preocupa muito com o planeta, com energia sustentável, né? Será que a engenharia solar eu posso colocar no teto da minha empresa, que eu não vou ocupar espaço e vou aproveitar essa energia aqui para usar na minha empresa, e se for um excedente muito grande, eu posso vender para o governo ainda? Tem empresas fazendo isso, concorda? Então, ela tem uma capacidade de geração de energia, mas nem tudo que ela gera, ela consome. Então, ela tem capacidade ainda de vender para o governo, ou seja, fazer dinheiro ainda com a energia dela, se ela tiver espaço. Né? Se eu colocar um telhado de alumínio aqui, ou de zinco, que geralmente é comum em alguns galpões, tanto de fábrica quanto de armazéns de logística também, ele vai aquecer muito, e aí posso danificar meu produto também. Então, tudo isso é importante, uma reflexão do gestor de processo da produção para ele saber e conhecer, tá? E poder trabalhar. E aqui, ó, será que eu tenho um teto de concreto e eu preciso ter umas vigas aqui para correr alguns produtos aqui para fazer todo o transporte de mercadoria também, né? Aquelas talhas que elas movimentam no teto também. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração também no telhado das minhas empresas aí, qualquer que seja o ano. Bom, paredes e colunas, olha lá. Então, eu tenho um produto que ele é muito pesado, eu preciso movimentar com a talha lá em cima, eu preciso de uma coluna resistente, que seja de aço ou que seja como chama, de concreto. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Porém, às vezes eu trabalho com um produto que eu posso colocar uma coluna de alumínio, que é uma coluna leve, que não comporta muito peso, porque eu não tenho um produto pesado, não é um produto... Então, pronto, por que eu vou colocar, né? Eu lembro que eu trabalhei uma época armazenando, não sei se alguém conhece a fita VHS, ela vem numa caixinha com magnético que é, né, feito lá dentro, onde você grava o filme, mas aquela caixinha é um produto relativamente leve. Então a gente conseguia colocar numa caixa de alumínio uma quantidade muito grande e fazer o armazenamento dessas caixas de alumínio de até 5, 6, altura mais ou menos de par, de até 2 metros cada uma, e então não tinha problema nenhum, porque era um produto leve, que eu poderia fazer um alto empilhamento e poderia encostar, inclusive, em paredes, sem problema nenhum. Então, vai depender muito do produto que a sua empresa está produzindo e do que você precisa ali também, tá? Então, coluna dentro de uma fábrica pode ser usada para extintores de incêndio, bebedouros, espelhos retrovisores, muito utilizado hoje pelos profissionais de logística, né? Nos dá um apoio muito grande dentro também do nosso armazém. E até mesmo quadro de aviso também, que é importante, colocar alguns gráficos de evolução, de aniversariantes do mês também, para motivar a equipe também, né? A gente sabe o quanto é importante hoje um clima organizacional, dentro de qualquer empresa, todo mundo se sentir bem também, né? Ser valorizado também, colocar as últimas informações também, motivo pessoal. Então, acho que isso é muito legal, muito produtivo também. A gente tem que ter um espaço que seja um espaço ideal aí para isso também. E aí pode usar as colunas também. Recepção e expedição, né? Já trabalhei numa empresa, uma época que me deram como responsável assim para fazer todo o layout de recebimento e de expedição.
e, coincidentemente, essa empresa ela tinha um belo de um espaço. Então, a gente sempre diz que, por regra, e eu lembro que o pessoal do IMAN me ajudou até mesmo para, né, como fornecedor de alguns produtos que eles iam me fornecer, eles ajudaram até mesmo no projeto também. E o que é o IMAN, com final M no final? Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. E uma das regras básicas que o IMAN utiliza muito é, se você tem um espaço adequado, nunca faça a área de recebimento junto com a área de expedição. É lógico que cada empresa tem uma característica, tem uma necessidade, uma capacidade, não dá para a gente determinar a regra e ponto final. Mas se você tem espaço e consegue separar o local de recebimento para o local de expedição, isso ajuda muito o pessoal da área de logística, que está muito ligado e casado com a área de produção, concordam? A não expedir e não receber mercadoria errada. Quantas vezes eu já vi no mesmo local de recebimento e expedição uma mercadoria que estava lá foi recebida e que por engano alguém expediu também. Ou que foi recebido como trocas e devoluções, alguém por engano, sem identificação, na mesma área. Então, quando você separa, cai sensivelmente esse número de erro. Isso vai refletir na hora do inventário. Lembra que nós já comentamos que inventário hoje de preferência, e que nós aprendemos com os nossos amigos orientais, Kaori Ishikawa, Taishi Ono, vice-presidente da Toyota, que de preferência quando você faça o inventário que ele tenha zero, ou seja, não tenha diferença. Aquilo que consta na sua escrituração, no seu sistema, é exatamente aquilo que você tem fisicamente na sua empresa. Concorda? Isso é o ideal. Okay? A gente tem lá na loja, eu trabalho na Telenorte, e a Telenorte é um grupo gigante, assim, e a gente vende muito material de construção e tal. Aí, no caso, o setor de expedição e de recebimento é junto. E às vezes tem muito... E eles trabalham com estoque de A, B e C. Então, como é uma entrada e saída muito grande, às vezes ela trabalha muito lá. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma contagem lá, aí às vezes não bate a contagem com os produtos que tem lá no estoque, que a gente tem 2, né? Um fica no estacionamento e outro fica na parte do térreo. E às vezes fica muito produto que quebrou, ou foi furtado, ou foi perdido, no caso, mas aí não bate com o negócio. E às vezes complica muito na hora da contagem. É verdade. E é muito ruim isso aí. E a gente, mesmo a gente tem como o senhor falou, essa ferramenta do 5S. Só que a Telenorte não está aplicando mais. Na loja que eu estou, ela não aplica isso. E isso nos funcionários às vezes dificulta muito. É verdade. Para os meninos da logística lá. Eles ficam falando que é muito pesado aí. Aí, tipo, por exemplo, para a expedição, eles têm que ficar dando muita atenção para recebimento e retiração. Aí tem toda a parte de logística lá e atrapalha. É verdade. Então, Kelvin, é sempre assim. Se você tem um espaço suficiente, o ideal é assim, uma área só de recebimento, uma área só de expedição, e eu já fiz, inclusive, 3 áreas. Trocas e devoluções é outra área bem separada para alguém fazer tudo que tem que fazer no trocas e devoluções. Se entrar e voltar para algum remanufaturamento ou reaproveitamento, ou dar a entrada na nota, aí sim. Mas quando você coloca e não tem, por isso que eu estou falando, depende muito da característica, do espaço físico, né, que a empresa tem. O ideal, se você tiver espaço, é fazer exatamente separado. Mas nem sempre consegue. Mas, Kelvin, acho que a empresa que você trabalha é uma empresa muito boa. É a... Como você falou? Desculpa, qual que é? É a Telenorte que eu trabalho. Mas, no caso, Tá. a Telenorte ela é uma empresa brasileira que foi comprada pelo grupo francês Saint-Gobain. Aí o Saint-Gobain ele tem várias, tanto no rumo dessas empresas de varejo, mas também para construção. Tá. Também, assim, indústrias assim. São Tá, vários tipos, entendeu? A gente... E esse ramo cresceu muito nos últimos anos, né, Kelvin? Mesmo com toda a crise, eu vejo que tem lojas que, nossa, tá super loja, super limpa, super organizada, com sistema bom. Nossa, eu mesmo precisei fazer uma reforma um tempo atrás aí, eu usei aqui a divisa aqui de Carapicuíba como chama, com Barueri, como chama aquela empresa grande? Não era Telha Norte, era... Esqueci o outro, mas é parecida com... Leroy? Como? A Leroy?
Isso, a Leroy Merlin, exatamente. E ela se deu uma atenção, um atendimento, nossa, eu fui para comprar isso, acabei comprando outras coisas que não eram nem, que eu achei que eu não ia encontrar lá, encontrei do jeito que eu queria, ao melhor preço, cooktop também, que eu falei, não, eu vou procurar em outro lugar. Procurei, quando eu cheguei tinha lá também, um preço interessante, acabei comprando lá também. Nossa, muito bom. Mas tá bom, essa área tá muito boa, bem dinâmica, bem legal. Vamos seguindo aí ainda, olha lá. Agora vamos começar layout. Bom, já é 21 horas. Posso começar o layout depois que a gente fizer um intervalinho de 15 minutos? É 21h01. Tudo bem? Pode ser, Podemos? pode. Pode ser, por Então mim, tá bom. Eu tranquilo. não vou nem parar de gravar, tá? Vai continuar gravando, mas a sala é nossa. Vocês precisarem se comunicar, eu só vou parar a minha fala e a minha imagem aqui também, que eu vou usar o banheiro, vou comer alguma coisa rapidinho e volto 21h15, tá bom? Até já.
Olá, voltei. Opa, perdemos alguém, hein? Nós estávamos em 4, mas eu 5, agora só estamos em 4. 3 mais 1. Mas sem problema, vamos lá. Seguimos aí. Tudo bem, Kelvin, Joyce, Giovana? Tudo, professor. Então tá bom, vamos seguir. Bom, agora a gente começa a falar de layout. Muito comum hoje dentro das empresas, né, principalmente escritórios também, as mudanças de layout melhoram sensivelmente a comunicação e aí melhora a produtividade, e assim é também dentro das fábricas e dentro do, né, na indústria aí, da gente mudar vários layouts, pode ser até na área de logística também, às vezes você muda layout e assim por diante. Eu até escrevi aqui uma outra palavra também, que às vezes é muito comum, né? Você escreveu layout, né? L-A-Y-O-T, sair. Mas tem também, você pode escrever na nossa língua, que é layout, tá vendo como que tá? Que é o arranjo físico em uma indústria. Pronto. Na aeromoção layout são considerados 2 aspectos básicos: o arranjo do departamento de produção e de serviço da fábrica e arranjo dos equipamentos de produção. Então você percebe como você vai arranjar a fábrica e depois internamente como você vai colocar aqueles equipamentos de produção. Tudo bem? Aí tem um exemplo aqui, você percebe que tem uma matéria-prima, vem para 1, 2, 3, produto acabado. Aí o segundo modelo, tá vendo 1 e 2 amarelinho aqui na ponta? O segundo modelo é matéria-prima, vai para 1, ó, o 2 vem para cá, volta para o 3. Você percebe que é lógico, só de você visualizar, essa aqui que está numerada com o número 1, ela tem um fluxo muito melhor, muito mais dinâmico, muito mais rápido. Então, esse é o objetivo, né? Como diz os nossos amigos orientais, os japoneses, quanto mais simples, melhor, menos trabalho, menos movimentação de pessoas, menos movimentação de... Esse é o objetivo do layout, né? Então, dos arranjos físicos, tá? Então, o objetivo em ambos os casos, né? Tanto da produção, o serviço de fábrica, quanto os equipamentos, é o desenvolvimento de um arranjo físico que permita mais eficiente fluxo do trabalho e do ponto de distância e custo, tá? Então, sempre verificar. Lógico, só de você olhar esses dois aqui, um é muito mais eficiente o fluxo de trabalho e a distância é muito menor do que ir e voltar. Mas, às vezes, tem uma máquina mal localizada, você vai para lá, volta para cá, para depois retornar. Isso é custo, é movimentação, é mercadoria, é pessoas. Então, tudo isso é importante o gestor da produção fazer uma reflexão. E aí a gente apresenta aqui, tem um autor que nos deixa bem claro aqui, que ele vai falar os objetivos, a gente vai intercalar essa estrela aqui ainda, tá? Então você tem 5 objetivos se tratando de layout. A área, né? Maior utilização do espaço, ou das áreas, melhor. O espaço, economizar espaço, que é o volume. Acidente, reduzir o risco de acidente. E o Brasil trabalha isso muito bem, melhorou sensivelmente nos últimos anos, dentro das indústrias também, mas tem coisa que já dá para a gente melhorar ainda mais também. MDO, maior utilização de mão de obra, tá? Algumas abreviações aqui. E o IP é considerado como Work in Process, que na verdade é reduzir de materiais em processo, tá? Reduzir de material em processo, ou seja, vocês lembram que na primeira aula eu falei para vocês que era uma das perguntas mais importantes, e que geralmente eu faço nas avaliações? Quais são as 3 grandes etapas do nosso estoque matéria-prima? Produto em processo e produto acabado. Então, às vezes, você melhorando o layout também, você pode reduzir este material que está em processo. O que é este material em processo? É aquilo que não é mais uma matéria-prima e ainda não é um produto acabado. Ele está em processo, está em transformação de matéria-prima para produto acabado. E dependendo da situação do seu layout, você pode reduzir esse número, que é o interessante, tá? Agora você tem aqui algumas influências ainda dentro do layout, que é a integração, redução do tempo morto, que é aquilo que não te acrescenta nada, né? Então você precisa diminuir esse tempo de funcionário, andando para lá e para cá, vai e volta, sem necessidade. Maior flexibilidade também, olha lá, né? Então, se possível, não fixar as máquinas visando possível mudança. Ou seja, hoje a sua produção está assim. Como nós trabalhamos muito com sistemas flexíveis de manufatura, amanhã eu posso estar produzindo um outro produto, modificando algum layout, uma peça da máquina, então tudo isso vai melhorar. Então é melhor que não fixe. Revisão do fluxo de operações também, olha lá, obediência ao fluxo de operações de peça. Itens de segurança, verificar itens como iluminação, ventilação, tipo de piso, tá vendo? Nós já comentamos
slides anteriores, mas tudo isso aqui no meu layout, eu posso ter essas influências aqui e melhorar. Agora faremos a junção tanto da influência, né? Da influência quanto dos objetivos. Veja que é este terceiro slide. Olha aqui, aí eu tenho uma combinação dos objetivos com as minhas influências. Então, áreas, acidente, olha lá, mão de obra, né? Produto em processo e espaço, com uma maior integração, né? Homem-máquina, redução do tempo morto, flexibilidade, itens de segurança, revisão. Então, esta integração dentro do layout, né, dos objetivos com as influências possíveis, eu acho que essa reflexão nos faz melhorar sensivelmente o layout dentro das nossas empresas também. Tudo bem? E aí tem algumas recomendações que nós fazemos aqui, olha lá. Planejar o todo, depois preocupe-se com os detalhes. E eu me lembro quando eu planejei, que eu falei para vocês que eu tinha uma função de, junto com a produção, trabalhar um layout de produção e layout de logística também. E eu estava praticamente sozinho, porque a indústria estava em outro local e eu estava me instalando ali para fazer exatamente esse trabalho. Mas eu lembro que eu convidei os recursos humanos para me auxiliar, eu convidei o pessoal da produção, e principalmente produção com a logística, vocês sabem que a gente conversa muito. Tudo que eu recebo é para abastecer produção, tudo que a produção produz vem para mim, da logística, para fazer a expedição. Então, acho que tem uma integração muito grande dentro das empresas. Então, e eu lembro que eu planejei como um todo, depois eu comecei indo detalhe por detalhe, ou seja, eu preciso de um armazém aqui, mas dentro desse armazém, dá para mim fazer uma área que era o drive-in, sabe o que é o drive-in? Você coloca uma mesma mercadoria no mesmo espaço, e de alto empilhamento, que tem um bom aproveitamento, porém, se eu precisar tirar aquela do fundo, eu não tiro, porque eu tenho que tirar primeiro da frente. Então, era um produto que não tinha problema de validade, então tudo isso eu preciso considerar. Mas dava para montar um armazém menor dentro desse armazém grande, que era de semi-acabado, que a empresa tinha uma quantidade grande de produto semi-acabado também. Então, você percebe, a gente idealizou e depois foi nas partes menores. Planejar é o ideal, que é o perfeito, depois praticar o que é possível. Nem sempre o que você faz ideal é o prático e é possível. Então, tudo isso a gente tem que tentar combinar aí também. Planejar para o futuro, depois pensar no presente. Eu sabia que essa empresa ia crescer e a gente tem uma demanda muito grande, que tinha uma unidade também em Manaus. Então, tudo isso a gente tinha que pensar já para o futuro também, percebe? E a última coisa aqui que eu acho super importante, ouvir a opinião de todos. Não queira você ser dono da verdade, tomar a melhor decisão para levar todos os louros. Por quê? Porque se der alguma coisa errada, você também levará todas as culpas, entendeu? Então, acho que a empresa é uma única. Ouvir outros setores é bastante importante. Você compartilha o que é bom e o que é ruim também. Então, isso agrega muito para a empresa como um todo. Então, não queira ser individualista. Por isso que eu brinco aqui, acho que a Joyce até perguntou no início, Patrino, suas perguntas serão todas individuais? Sim, mas eu sou muito favorável a gente trabalhar em grupo, a gente trocar informação, vocês trazerem exemplo da empresa de vocês. Isso agrega muito conhecimento para as nossas disciplinas. Não só a produção, como todas as outras disciplinas. E na empresa não é diferente, você precisa das outras pessoas também, concorda? Então, acho que é importante a gente poder fazer esse trabalho em conjunto, ouvir todo mundo aí também. Bom, e se tratando aqui de causas e efeitos, vamos lá. Algumas coisas a gente tem que parar e pensar aqui também, né? O que fazer dentro das nossas fábricas. Lá. Mudança no projeto do produto. Acrescenta-se uma nova passagem no processo em decorrência da mudança do projeto. Então, cuidado, porque você faz um layout e achando que aquilo é definitivo. Vem uma mudança e você tem que parar e pensar. A gente sabe que cada vez mais as empresas, né, a gente vai trabalhar o ciclo de vida do produto, e a gente sabe que as empresas, ultimamente, cada vez mais, elas estão criando produtos novos. E o cliente consumidor final está exigindo, realmente. Ninguém quer mais produto antigo, né? Na semana passada, eu até acho que brinquei o caso de... vou pegar o Kelvin aí, que eu estou conhecendo aqui agora. Ele acabou de ganhar um celular da namorada novinho, lá em dezembro, e descobriu agora, no final de agosto, que já tem um lançamento de um novo celular novo. Ele já está louquinho para pedir para ela um novo para o ano que vem, né, no Natal desse ano, porque aquele do ano passado já ficou ultrapassado. Então você vê que o cliente é exigente, né? Não sei se a namorada do Kelvin tem mais 12 mil reais, porque o novo celular
tá daí para cima, não tá, Calvin? Então, não sei se você vai ter que ficar com o do ano passado, mas tecnologia é muito assim, né? O cliente quer, pode até ser que não cabe no bolso, mas ele tem necessidade, vontade. E tem um autor americano, que acho que eu já citei para vocês, chamado Michael Engel. Ele fala assim que nós precisamos entender o comportamento do consumidor, mas nunca querer mudar, porque comportamento é comportamento, cada um tem um jeito. Então nós precisamos respeitar o comportamento e precisamos verificar como eu posso atender a necessidade desse meu cliente. Tudo bem? Bom, aumento da demanda. Se essa for de longo prazo, então propicia a expansão da fábrica. Eu disse para vocês, eu sabia que eu ia receber mais carreta e que eu ia ter que expedir mais também. Então, aliás, a empresa trabalhava em um turno, começou, ela aumentou para 2 turnos, e no final a empresa trabalhava 3 turnos, inclusive sábado e domingo também. E era sobre a minha gerência, eu lembro de sair da faculdade para essa empresa, final de semana, às vezes, nossa, marcava alguma coisa com a esposa e tinha que ir para a empresa, já sair com o carro e ela com outro carro, se a gente se encontrava, porque a empresa era assim, a todo vapor, entendeu? Então, tudo isso você tem que pensar, já pensando no layout também. Substituição de equipamentos, olha lá. Então, eu disse para vocês que os equipamentos também, eles mudam muito também, né? Tem tecnologia que, né, aparece cada vez mais, então você precisa mudar. Então, quando substitui o equipamento, às vezes o tamanho não confere com o que você tinha anterior, então você precisa mudar de layout também. Ok? Então, tudo isso é importante você considerar. Bom, e se tratando de layout, a gente tem 4 tipos básicos de layout aqui, que a gente vai conhecer cada um deles. O primeiro é o posicional. O produto, o processo e célula de produção. Cada um com as suas características, cada um com as suas vantagens e as suas desvantagens e assim por diante. Ok? Vamos lá, seguindo aqui ainda. O que é o posicional? Dá para verificar nessa foto aí? O que é isso? Produção do quê? Alguém imagina? Chutaria aí o que é isso? Está escrito ali, ó, né? É a produção de um navio. Você concorda que a produção de navio ele fica fixo no local? E você, funcionário, vai se movimentando, ou se precisar de uma máquina ali, a máquina vai rodando por volta do navio e vai fazendo, vai fixando, né? Então, o que precisa. Então, olha lá, o layout posicional ou o produto acabado é fixo. No caso aqui, é o navio, ele é fixo, ele não fica movimentando. Olha lá, homens e materiais se movimentam para a fabricação do produto. Então, essa é a característica. Eu poderia ter 2 exemplos aqui, que é o avião e navio, tá vendo? Que é na próxima linha aqui, ó. É geralmente visto para peças de grande porte, como avião e navio. Alguém já viu a produção de um avião também? Ele fica no hangar onde se produz o avião, mas ele não fica se movimentando, concorda? Quem movimenta são as pessoas e as peças que serão montadas neste avião. Ok? É economicamente inviável movimentar esse produto. Imagina movimentar um avião ou um navio. Esquece, né? Não existe. Contudo, a produção é de pequenas quantidades, né? Não se produz 1.000 aviões por dia, por hora, muito menos 1.000 navios. Aliás, o Brasil não está produzindo mais nada. A gente está usando alguns navios com madeira brasileira e geralmente a China que está produzindo, mas geralmente para fazer cabotagem. O que é cabotagem? Navegação entre a costa nacional, se eu não me engano são 500 milhas também, tem uma distância, mas é considerado como cabotagem. Se você perguntar qual navio que é de bandeira brasileira que está indo para a Europa, indo para a China, para poucos navios, né? Então o Brasil, quando precisa, e ele tem importado da China também. Bom, qual é a vantagem desse tipo de layout posicional? E os 2 exemplos que nós vimos aqui, exatamente a produção de navio e de avião. Olha lá, a vantagem. Manuseio do produto final é reduzido, isso é verdade, não se movimenta. Continuidade da produção, mesmo que um funcionário falte, a produção não para. Maior flexibilidade, adapta-se às mudanças do produto. Qual é a desvantagem? Grande ocupação do espaço. Imagine você montando um avião no hangar, você precisa de um espaço enorme. A mesma coisa de um navio também, concorda? Mesmo que seja um navio de pequeno porte, é 100, 200, 300, tem navios grandes que tem 300, 400 metros de comprimento por 50, 60 metros de largura também. Então, é uma bela do espaço. Qual outra desvantagem? Especialização da mão de obra. A gente sabe que quem constrói um navio e quem constrói um avião é uma mão de obra especializada, com boa tecnologia
E, lógico, custa alto para a empresa. Então, tem uma desvantagem, mas que é boa, né? Precisamos de gente qualificada. Olha lá. Maior movimentação de operadores e máquinas. Então, como um produto não se movimenta, quem tem que movimentar são as pessoas e as máquinas, ok? Os operadores. Olha lá, por processo agora, outro tipo, olha lá. Layout por processo é considerado também, alguns autores chamam o funcional, ok? Por que é funcional? Você vai verificar exatamente aqui, ó, ok? Então você pega alguns produtos aqui, ó, tá? Então você pega o produto A, tá vendo? Peça 1, ele vai para o layout A, depois ele vem para o B, desculpa, para o C, depois ele vai para o B, e aí ele vai para o D, tá vendo? Peça 1. A peça 2, estão seguindo aí, ó, vai para o local A, aí depois ela vai para o B, depois ela vai para o C, ela vai para o D, sai o quê? Peça 2. A peça 3, cadê aqui a peça 3? Ela vai para o C, depois ela vai para o B, opa, peraí, peça 3, vai para o C, desculpa, depois vai para o A, depois do A ela vai para o D, depois do D ela vai para o B, e do B ela sai a peça 3. Tudo bem? Esse emaranhado aí, tenta seguir. Olha lá, vamos para a peça 4, a última, que parece um cadeadinho, não é isso? C, depois o A, depois o B e depois, ó, peça 4. Não passa nem no local D de dado. Percebeu? Então, esse é o tipo, né? Tá vendo? Por processo, né? Olha lá. Vamos seguir aqui ainda, olha lá. Aqui tem outro tipo, tá, lá, tá vendo? Por processo. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Ok? Olha lá, vantagem, sistema flexível de trabalho. Qual é a grande desvantagem? Que eu deixo até aqui em vermelho, ó. Esse vermelho foi a minha conta, tá? Manuseio elevado dos materiais. Tudo bem? Então, essa é a característica, essa é a desvantagem, e essa é a vantagem dele também. Então, é importante você, como gestor de processo produtivo, conhecer o tipo de layout para você poder trabalhar dentro da sua empresa e atender a melhor característica, a melhor necessidade da sua empresa lá também. Tudo bem? Bom, agora olha lá, tipo produto, ok? Como que é um layout tipo produto? Olha lá, veja aqui no finalzinho como que está uma serra, uma furadeira, aí ele vai para o torno 2 vezes, tá vendo? Então no torno ele passa 2 vezes, no torno. Depois ele vai para a fresadora e depois ele vai para a solda, ok? Isso tem uma característica exatamente de um layout por produto, tá? Então é uma das maneiras também, ok? Bom, esse layout tipo de produto, qual é a vantagem e quais as suas desvantagens? Vantagem, grande utilização de pessoal e equipamento, mão de obra não especializada, geralmente de baixo custo, estoque de materiais em processo é relativamente baixo. Qual é a desvantagem desse tipo de layout para o produto? Sistema quase inflexível, né? Não se pode mudar o produto com facilidade, operações interdependentes, maior vulnerabilidade a paradas e tarefas monótonas, enfadonhas, aquela cansativa, né? Você fala, olha, tem um exemplo aqui embaixo também, você percebe? Então, é por produto esse tipo de layout. É importante que o gestor de processo produtivo conheça para tomar a melhor decisão na sua empresa. Veja que esse célula de produção, ele pegou exatamente o mesmo exemplo aqui, e aí ele vem aqui na manufatura, tá vendo? Célula por manufatura, e ele coloca aqui, ó, de uma outra forma, no segundo quadrado aqui embaixo, ó, você percebe que o produto 1 passou pelos 4 departamentos, o produto 2 pelos 4, o produto 3 pelos 4, e o quarto e último produto, você viu que ele passou só por 3, não passou pelo D, tá? Olha lá. O layout célula ou célula de produção é constituído por um agrupamento de máquinas ou equipamentos que possuem capacidade para o processamento de uma dada família de peças. Então, neste caso, tem uma família de 4 peças aqui, ele passa por esses setores aqui também. Ok? Então, essa é a característica dessa célula por produção. Ok? Bom, qual é a vantagem e desvantagem de uma célula por produção? Né? Olha lá, vantagem, menor movimentação de materiais, controle de produção simplificado e autogerenciamento do grupo. Ou seja,
tem poucos supervisores nesse tipo de layout célula de produção. Eles se eles mesmos se autogerenciam, tá? Quais as desvantagens? Maior dificuldade de balanceamento da capacidade das máquinas, ou seja, uma tem capacidade maior, outra tem capacidade menor, e é muito mais difícil você fazer balanceamento. E a gente vai aprender numa unidade a como fazer o balanceamento das máquinas também, quando a gente trabalhar gargalos também nas máquinas também. Ok? Bom, e o 33 aqui, olha, usando e abusando, agora que vocês já entenderam o que é ponto de equilíbrio, eu coloquei um exemplo aqui dos 4 layouts, olha lá. Então vamos começar de baixo para cima aqui, por produto, por célula, ou melhor, de cima. Ó, vamos começar aqui, ó, volume na horizontal e custo aqui na vertical, tudo bem? Agora vamos para a zeta. O primeiro que está em vermelho, você percebe que o custo fixo dele é menor vermelho, que é o tipo de layout posicional. O segundo que está em cor azul, já que vocês não veem meu cursor, ele está em azul, é por processo, tem o segundo maior custo fixo. O terceira reta que está em verde é por celular, tudo bem? Ele está em verde, tem o terceiro maior custo fixo. E o por produto é o de maior custo fixo, tá vendo? Aí o que você vai tomar a decisão aqui, olha? Se você tiver um volume, não tem quantidade aqui, mas só para você fazer um raciocínio. Se você tiver um volume, que é exatamente uma quantidade onde você tem o ponto de equilíbrio da posicional com o processo que é o azul, você vai tomar tomar a decisão que você vai ficar no layout posicional. Lembra que ele diz que produzir navio e avião tem um pequeno volume e você usa geralmente o layout posicional. Então, isso é verdadeiro. Se você tiver um volume maior do que a produção de um avião e de um navio, até o ponto de equilíbrio com o celular com o processo, você vai tomar a decisão de ficar com o tipo de layout por processo, que é o segundo estágio, concorda? Se você tiver um volume acima desse estágio de processo, até onde encontra o verde por produto, tá? Você tem o menor custo que é por celular. Você vai tomar essa decisão. E se o seu volume de produção, tá vendo? Volume, for muito grande, você tem o menor custo do layout por produto. Tudo bem? Agora que você entendeu o ponto de equilíbrio, dá para tomar essa melhor decisão assim? Ok? Acho que eu vou parar por aqui, que eu já estou ficando sem voz também. E já são menos de 20 para as 10, não é isso? Kelvin, você já não está pensando em ir para a balada de sexta-feira? Acho que ele foi pra balada do. Acho que ele já foi para a balada, né? Já. E deixou ligado o celular, né, Giovana? É brincadeira, ele está escutando, depois ele vai ouvir a gravação lá. Tudo bem, Joyce, Giovana e Kelvin, se não estiver me ouvindo aí? Até aqui, tranquilo, dá para a gente fazer uma leitura, dá para fazer os exercícios, mas eu não terminei e quero voltar nos exercícios para ajudar todo mundo também. Mas tem 15 dias ainda e a semana que vem é dia da unidade 2 ainda, tudo bem? Tranquilo. A gente pode tentar fazer, professor? Ou você prefere que a gente veja tudo depois? Desculpa, o que você perguntou? A gente pode tentar fazer e deixar... Não, pode, é lógico, pode. Eu só ia dar as dicas na aula que vem também e deixar gravado aqui, quando a gente terminar essa unidade aqui, vocês perceberam que só ficou de 33 para 44? Ficou só 11 slides, né? Então você pode ter certeza que a semana que vem, quando a gente entrar, antes do intervalo a gente termina e depois nós deixamos o intervalo todinho para a gente comentar sobre as questões, entendeu? E aí eu quero ajudar vocês e eu quero deixar gravado aqui também, para quem não estiver presente aqui, tem as informações, porque aí vocês terão ainda mais uma semana para postar o material. Mas sim, se quiser tentar aí, pode, sem problema nenhum. Minha sugestão só, não poste ainda, deixa guardadinho lá, vai fazendo que a gente confirma na semana que vem e vocês postam em seguida. Tudo bem? Tudo bem. Sem voz. Então, gente, se não tem nada mais, tem alguma coisa para acrescentar, pode perguntar, senão a gente encerra por hoje também.
pra mim tá tranquilo, professor. Vou dar atividade. Então tá bom. Você, professor, que aí eu já refaço aquela atividade já para enviar de E novo. tá bom. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo feriado agora, né? Porque é só quarta-feira que vocês voltam a ter aula. E aí, na sexta-feira, a gente retoma aqui a unidade 2 também, tá bom? Então, um Tá ótimo bom. final de semana, um ótimo feriado prolongado. Aproveite, não Professor, faça na hora de aglomeração, corrigir essa não faça atividade, aglomeração, não vá para Paulista porque tem aglomeração, independente qual é o seu partido ou não. Nós estamos em época de pandemia, precisamos nos cuidar e não podemos levar doença para nossa família, para nossa casa. apoiado. Tá bom? Professor, na hora de Grande corrigir abraço, as obrigado. atividades, o senhor lembre desses nomes, Joyce Miranda e Giovana Pietro, que estamos aqui sexta-feira, só nós duas. Acho O que que a gente eu vi, o que eu vi tá piscando, ó, o que eu vi a gente apareceu. até merecia um Meu professor, 0,75 Ô, Kelvin, ali. você só também, de- né, Kelvin? Professor, ô, lembra do meu nome lá, professor. E, Por favor, professor, nós três aqui, ó, Os firme e três, forte tá na certo. sexta-feira, hein? Eu Quando sei, tá registrado aqui e vocês têm crédito comigo. Obrigado pela presença. Tudo tá bem? certo. Então eu vou parar a gravação e vou encerrar e agradeço a presença de vocês. Um grande obrigada, abraço Professor, professor. boa noite. e fique com Deus. Boa noite. Hein? O senhor também, boa noite. Amém. Boa noite. professor, antes do senhor sair, é só uma